esse é o SalvosCast, que é o seu, o meu, o nosso podcast cristão. Estamos aqui mais uma vez com a nossa produtora Becky. Olá, chicos! Com o tiozinho que toca a buzina pra vocês, o Matheus. E aí, pessoal? O tiozão que cuidou de mim e de você no acampamento, Pedro. É nóis! E o nosso convidado E o nosso convidado especial de hoje, diretamente da divisão de Paraná e Santa Catarina, o Capitão Israel. Boa noite. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto bem legal e um assunto que pode afetar vários de vocês que estão nos assistindo, principalmente aqueles que ou são muito malucos ou que sonham muito alto, né? Porque pode ter um pinguinho dos dois, não é verdade, Capitão? Tem os dois. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Uau. Deu ruim, já bugou o cérebro que fez. Acho um bom tema. O Windows 79 não pegou, né? Oh, meu Deus. Não, nem pode falar que não, porque no episódio anterior o Christian comentou que ele era criança e você já era tio de acampamento. Então, a gente tem tempo. Ele tinha, gente, o Christian tinha 7 anos de idade quando o Pedro já era sim, tio. Oh, Eita! Ele era Fala, criança, Deus! mano. Fala, Deus! Tô falando da tiozão. Falando no Christian, gente, vocês estão vendo os brinquedinhos na mesa de hoje, né? Quem mandou eles foi justamente o Christian, do Corpo de São Miguel, e o Davi, do Corpo de Guaianazes. Muito obrigada pelos brinquedos, gente, estão muito legais. E aí vai aparecer na tela aquele negocinho, o pessoal continua mandando? Sim, então, funciona assim. Vocês estão vendo nossos brinquedinhos ali. Estão vendo o Woody, fica o calmo, Woody, Superman, fica a calmo. Mulher Maravilha, os Smurfy, aquele soldado imperial do Star Wars que eu nunca me lembro o nome e meu irmão vai me matar. É um clone da terceira geração de Utapau. Viu? Isso. Ó, clone da terceira Não, ele é da geração. terceira, Não é da minha primeira, Já, ok. não é da segunda, é Utapau é da da terceira. terceira. Ué, É da primeira? depois daquela pausa comercial, Ele é do eu vou quê? dizer Ele é pra do quê, vocês. Pedro? Star Wars? Não, ele falou da terceira. Não, Então, galera, se É um vocês Jedi, querem é um Jedi. querem formar parte de Segunda? nosso layout, vocês podem mandar os brinquedinhos, aqui é o endereço que vai aparecer abaixo. E vocês, melhor se vocês mandam seu nome, vocês mandam seu corpo e de onde vocês nos enviam. E assim, a gente tem aqui seus brinquedos junto conosco. Muito obrigada. É isso aí. E assim, capitão, eu não quero jogar o senhor na fornalha, Não, logo- mas já logo jogando agora, o senhor na fornalha, Bem-vindo ao seu quadro. esse aqui é o quadro o que a gente mais faz é jogar quem vem conversar com a gente na fornalha, tá? Não se espante. Capitão, explica pra gente, por favor, para o pessoal poder entender bem do que a gente vai falar. O que é empreendedorismo? Bom, no meu entendimento, o empreendedorismo é a iniciativa, né, de se começar algo novo, ou um novo negócio, ou lançar um novo produto. No meio comercial e industrial é usado muito essa palavra, né, empreendedorismo. Legal. E falando nisso, o senhor estava conversando com a gente um pouquinho antes na preparação, e o senhor comentou um pouquinho da sua história, que o senhor trabalhou, o senhor inclusive foi um empreendedor, né? De certa forma a ideia é porque todo oficial tem que empreender para se virar, né? Mas eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente conhece a história do senhor. O senhor pode compartilhar um pouquinho, um pouco da sua história e a sua relação com o empreendedorismo, como é que foi isso? Eu com 10 anos de idade, Uau. né, criança ainda, eu montei um negócio porque eu via a possibilidade e a oportunidade. Então, para muitos de vocês da nova geração, né, a geração atual, vocês Não, essa Pedro, é. nova geração. Não. mas antigamente 79 na nova geração. os brinquedos que nós tínhamos eram os carrinhos de plásticos, né, que Aham. hoje não se vê mais. Pegou esse carrinho de plástico aí? Sim. E eu vi a necessidade Sem vergonha. de se consertar esses carrinhos, porque quando esses carrinhos quebravam a rodinha, né, ou rasgavam, eles eram descartados. Uhum. Então eu ia lá no depósito de materiais usados, ferro velho, Vulgo. às Não, vezes velho. eu comprava
bem baratinho, e às vezes a própria dona chegava e falava assim, ó, escolhe uns lá e você é seu. Então eu levava a rodinha, levava o carrinho, chegava em casa, lavava aqueles carrinhos e começava a montar um Frankenstein. Né? Nossa! Rodinha, para a rodinha não sair, eu derretia. Rodinha de um, com o volante de Mas eu outro. montava e deixava eles tudo para vender e vendia. Caramba, que O legal. carrinho mais difícil para me vender, eu me lembro até hoje, foi um carrinho do corpo de bombeiro. Aquele demorou mais para sair. Mas os outros saíam, porque as pessoas, os jovens compravam, as crianças compravam. Então eu vendia. E aí eu vendia aqueles carrinhos e fazia o mesmo processo. Ia no ferro velho, pegava os carrinhos. Com 10 anos de consertava idade? Com 10 anos de idade. Que top, cara. Né? A Não, lei e a serve pra ideia, atrapalhar né? também, né? Havia uma necessidade, porque a brincadeira nossa, por exemplo, a lata de leite a gente furava e fazia de carrinho. Então eu falei, bom, quem tinha um carrinho de plástico é quem tinha a melhor condição. Não. Para você ver, Claro, né? né? Que tempo. Então eu fazia Pensei isso. que Eu ia colocar restaurava os um carrinhos pouquinho, e mas vendia. não, carrinho não. Então, o senhor poderia nos dizer se existe, tipo, uma idade... Sei que o senhor começou cedo também. Com respeito, eram outras Já não vale mais nada. Depois do respeito que ela falou, não vale mais nada. Não, mas pera, só Não. pra deixar claro pro capitão não se sentir mal, o senhor não é a pessoa mais velha aqui na mesa. Olha lá, o Pedro tá vai aqui começar, com vai começar. Não tenho nem cabelo branco. É, porque assim, ó, Adão, né? Aí a gente teve lá Noé, Abraão e o Pedro. Dizem que eu Não pisei no participou, barro. o Pedro não participou do dilúvio, mas pisou no barro. Não, então, porque eu me refiro, eu faço essa pergunta. Caramba, me explicar agora. As crianças agora de 10 anos, elas já têm muitas mais facilidades. Não existe a ideia aquela de tipo furar uma latinha, colocar rodinha, mas eles já nem brincam mais Produzir com carro, nossa própria entende? comida. Então, o que ia dizer para o senhor, se agora o senhor acha que tem uma idade limite ou uma idade propícia para começar a empreender? Não, eu acho que a idade para você começar a empreender não existe. O que existe é uma legislação, né, para que se você vai trabalhar num trabalho, fazer um trabalho formal, você tem que ter a idade atingida a maturidade, né, a maioridade, que é a partir de 18 anos. Mas você pode empreender sendo de menor, né? Eu com 14 anos, depois dos 10, com 14 anos eu também tive uma outra empresa, pequena empresa, que eu não sei se vocês sabem o que é pedra de lápide. Ah, tá. Os felizes do cemitério? Exatamente. Ah, Pô, sim, você pulava Então, lá o que, pra que eu pegar. fazia? Vai pegar Eu até hoje eu tenho as ferramentas que minha mãe me deu, de presente, né? Então eu ia no cemitério, conversava com os coveiros, Sim. eles pegavam o serviço da pessoa, da família do enlutado, do falecido, o que eles queriam que escrevesse. Então eles traziam para mim no pedacinho de papel que a data de nascimento, de falecimento e alguns dizeres da família. Eu pegava meu pai que tinha uma Brasília, não era amarela? Ah, ia falar, mano. Vai a Brasília amarela chegando. E Tá explicado o gosto, né? Por causa pagava antiga, para né? ele o combustível e a gente ia na casa de mármore, eu comprava as pedras de mármore, já pedia para cortar ela no tamanho certo, trazia para casa, escrevia naquelas pedras os dizeres e levava para a família e recebia. Eu fiz isso por um bom tempo, né? Com 14 anos. Ou seja, com 10 o senhor abriu um negócio de reparação de carrinhos de plástico, com 14 um de montar as lápides para as pessoas falecidas, né? Produzir as lápides. E teve mais coisa aí, capitão? Lá por 16 para 17 anos eu entrei de sociedade com um rapaz que ele mexia com eletrônica. Legal. Ele era muito habilidoso. Eu não entendo nada de eletrônica. Não entendia. Agora até dá umas arranhadas. Desenrola, né? Né? Desenrola. Mas- Mas gambiarra, Mas eu entrei numa gambiarra. parceria com ele em que eu iria cuidar da parte administrativa, né? Das contas, da publicação, da propaganda, do recebimento da mercadoria. Então aquela parte técnica, né? Eu fazia. Então, com 16 para 17 anos eu fui esse pequeno empreendedor, né? Legal. Uau.
Hoje as eletrônicas praticamente não existem, né? É difícil. Como sapataria, porque hoje tudo você simplesmente descarta. Sim. Né? Mas mesmo hoje, para esse descarte, há comércio. É verdade. Sim, verdade. sim, reciclável, É essas verdade. coisas. Exatamente. Ou seja, empreender existem muitas áreas. Muitas áreas. Muitas áreas. Mas assim, capitão, a gente sempre gosta de trazer aqui no Salvoscast aquele lado também da Bíblia, né? A Bíblia, ela fala alguma coisa sobre empreendedorismo, não? Com certeza. Em vários textos bíblicos, se você for pensar, quando o José foi colocado como segundo Do faraó. faraó, você vê que ali houve um empreendedorismo. Ele teve que armazenar, né, o alimento, porque haveria depois Escassez. a fome por 7 anos. Né? E tudo isso, como se diz, ele precisou de fazer um planejamento. E lá em Lucas capítulo 14, de 28 a 30, fala, né? O homem que quer construir uma torre, ele precisa se assentar primeiro, fazer os cálculos, quanto que ele vai gastar e se ele tem um recurso para começar. Para quê? Para que quando ele começar e ele não teve esse cuidado e não conseguir concluir, os outros não passarem e chamaram ele de tolo. Olha lá, começou e não terminou. Então não basta começar bem. Você tem que saber que vai precisar manter-se bem. Sim. E ainda nessa parte assim de Bíblia e, enfim, cristianismo, fala pra gente, capitão. Tem alguma área que o cristão, assim, não... aquela área que não pode, que não é legal. A palavra de Deus é clara, né? Todas as coisas São lícitas. Mas- Não, aponta pra nós não. Aponta pra nós não. Ele aponta pra nós assim, falando, fala aí. Aí Eu vejo- complica. Nós somos salvacionistas que abstemos de bebida alcoólica, né? De literatura ilícita, né? O que acontece? Para mim, como oficial do Exército de Salvação e cristão, você não deve se envolver ou deve se empreender algo que esteja ligado a bebida alcoólica ou qualquer bebida que, né, vai tirar a razão do ser humano, do seu semelhante. Também com algo que vá trazer ou vai produzir ou facilitar uma leitura ilícita, né? Pornografia e outras coisas mais, não é só pornografia. Também jogos. Você não vai, já era o play. você não vai Ai, se tornar um Jesus. O que a gente tinha combinado já era, galera. Não, FIFA eu acho que ele não tem problema. Não, Acho mas que ele eu tá acho- falando de Free Fire. Não, eu acho que ele tá Essas falando de coisas. cassino, coisas de aposta. Ah, sim, tá. Jogos de azar. Exatamente. Ah, tá, ufa. Pois é. Tá Galera, salvo, meu filho, tá não salvo. queimem seus Playstation, tá? Obrigado, a gente joga obrigado, produtor, porque eu já tava Então. aqui já do desespero. Ai, pode soltar os CDs do filho, não vai quebrar. Gente, não tá falando disso. Então é isso. Eu acho que nessas áreas o cristão não deve empreender e Viu, nem se Matheus? envolver. Aquela lá também não pode, tá? Aquela lá. É, não pode, não pode. Aquela lá. Bom, nisso hoje o Matheus tem que se comportar, né, Matheus? Senão, Se não se comportar, senão a orelha fica como? o pai vai chamar a atenção. Ele nem tocou a buzina ainda, né? Já toquei assim. Timidamente, olhando de rabo de olho pra ver se não vai acontecer nada. Ao contrário, silêncio. Isso aí. Só suspiro. Meu Deus do céu. Agora, capitão, assim, tem muita gente que sonha em começar um negócio, né? Nossa, eu vou criar minha empresa, e eu vou virar um empresário, e eu vou fazer, eu vou acontecer e tal, não sei o quê. Então eu vou lá, vou pegar um empréstimo no banco, vou pegar um dinheiro e vou abrir minha empresa, e vou... Enfim, a pessoa se endivida para começar um empreendimento, né? O senhor acha essa uma estratégia legal? Sim, não? Tem prós, tem contras? O empreendedor, a primeira coisa que ele precisa ter é um sonho, né? Ele tem que ter um sonho
ele tem que ter uma paixão Uhum. por aquilo que ele quer fazer, e ele tem que ter o projeto, como está escrito na própria palavra. Tem que planejar. Projeto que é o difícil, né? Agora, Sonho nós temos. Particularmente, O Somoscast é um nós sonho, vivemos é um empreendimento. uma crise muito grande, isso mundial. Particularmente, eu não pediria e nunca pedi nenhum recurso emprestado para poder começar nada. Eu começo com aquilo que eu tenho, entendeu? Por quê? Porque ser empreendedor é assumir riscos. Certo. Então eu já vou começar O pedindo dinheiro dos outros é emprestado, mais difícil, eu né? já vou começar com risco eminente, né? Sim. Vai começar Entendeu? no vermelho já. Então eu no vermelho duas vezes, né? particularmente É, prefiro começar com o que eu tenho. Tá. Né? Então, aí vai a recomendação. E que se a pessoa quer emprestar para começar, ela tem a liberdade. Só que eu acho que se torna mais difícil. Mais difícil. Não peçam dinheiro pra família emprestado, viu? Fica a dica. Ok. Eu acho que uma coisa muito importante de falar também é que todas as pessoas, independentemente da idade, quando você começa seu empreendimento, é que você aprenda sobre o seu nicho, que você termine a escolaridade, pelo menos termine o ensino médio, e não é que tipo, eu empreendi, foi muito legal, agora não vou estudar nunca mais. Não, tudo o contrário. Uma vez escutei de alguém que dizia, porque nos ensinam sempre a ter uma carreira vertical, a gente tem que subir, mas na verdade não, a gente pode ter uma carreira horizontal, a gente pode se expandir e pegar diferentes áreas. Então eu acho que como empreendedor, o empreendedorismo, pelo menos, principalmente no Brasil, eu sinto que se divide em duas partes, né? Inclusive eu comentava com vocês antes, a parte daquelas pessoas que já têm um capital para investir e criar um negócio, e aquela outra parte das pessoas que começaram o seu empreendimento por necessidade, que não tinham outra, que praticamente é a maior porcentagem de casos dentro do ano passado, né? Pandemia chegou, milhões de desempregados, então vamos fazer que coisa? Temos que pagar as contas, e assim se cria os empreendimentos. Se você criou seu empreendimento durante o ano passado, assim... Empreendimento. Mas ele tá aqui, ó, pandemia. Então, Empreendimento. Para. Empreendimento. Não, é assim que ele tá aqui. Se você criou seu empreendimento, agora você tem uma nova empresa, se você decidiu vender ou investir em alguma coisa no ano que passou, porque você decidiu investir mesmo, eu sinto que é bem importante que você estude, se atualize, se mantenha em dia com as novidades que tem, principalmente em assuntos legais, né? Se você já se inscreveu como MEI, se você já cresceu bastante. E eu sinto que é bem importante que tanto as pessoas jovens como as pessoas velhas tomem em consideração essa parte. Que muitas vezes ninguém nos dá, né? A verdade. Ninguém te ensina como empreender, ninguém te dá um curso de finanças para você seguir uma linha certinha de como você tem que se mexer. Era isso que eu ia tocar. E aí até perguntar para o capitão. Porque assim, a gente vê hoje em dia nas escolas português, matemática, pouco de inglês, um monte de coisa. E que muitas vezes você não utiliza fora da escola. Né? É um conhecimento que você adquire, beleza, é bom, mas você não utiliza. E tem coisas, por exemplo, empreendedorismo. Se tivesse uma matéria na escola, economia, te ensinando isso, não seria melhor, não sei, não acrescentaria mais. Não somaria, né? Não somaria, porque assim, como a Beckman falou, olha, aconteceu, eu estava lá terminando o meu estudo, minha mãe perdeu o emprego. E aí, o meu porto seguro eram meus pais. Só eles tinham. E a minha preocupação era estudar. Sim. E agora eu tenho que ajudar ele e eu não tenho nem ideia. Né? Olha, eu gosto que é uma das coisas que o capitão colocou. Primeiro você tem que gostar daquilo que você vai fazer. Tem uma paixão. Né? E assim, eu gosto, mas como eu vou? Que você não pensava nisso anteriormente. E aí vem uma pandemia e você vai dar necessidade. Sim, claro. Particularmente para mim, eu acho assim, para o empreendedor, a primeira coisa que ele deve gostar é de trabalhar.
Tem essa também. Entendeu? Não dá pra ser empreendedor e achar que Se os caras não gostam nem de estudar direito. Exatamente, a Beca Então vai, falou. ali eu vou. Estudar é importante, porque você vai se informar, você vai ver as possibilidades, né? O mercado está aí, está se inovando a cada dia, então você não pode achar assim, eu vou empreender, deu certo, eu não preciso mais aprender mais nada, não preciso atualizar mais nada, não. Aí você vai pro buraco. Eu acho você que precisa seguir. sim. Eu acho que é importante nutrir, né? Como a gente tem falado aqui na mesa e como o capitão falou, nessa questão é da gente nutrir. Eu tenho um sonho, eu tenho uma paixão, só que eu não tenho um curso de administração básica ou eu não procuro saber como é que funciona, entende? Não adianta a gente só pensar nos gastos. Além dos gastos que você vai ter para abrir o seu negócio, e você obviamente vai ganhar, só que não é só isso o que faz girar a máquina. Né? A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre isso. Se a gente pensar que a gente vou virar empreendedor para trabalhar menos, então já começa morto. Já era, já tá errado. Começa morto. Mas notícias, amigo, o empreendedor trabalha muito mais que 8 horas por dia. E a questão da responsabilidade que você tem, como já foi falado, é maior, né? Porque você é empregado, o certo é você fazer o melhor pela empresa, porque de uma certa forma isso também está se beneficiando. Você acaba a empresa. Existe o texto bíblico que fala que nós temos que fazer todas as coisas como se fosse para Deus. Ou seja, se você é funcionário e trabalha para outros, trabalhe como se fosse para Deus. Então é nessa questão, eu acho que é importante a gente salientar isso, né? Sim. Que a gente tem que nutrir. Se a gente tem um sonho, que começa de um sonho. Aí vê eu gosto de tocar buzina, no meu caso aqui. Buzineiro de plantão. Tem um mercado para isso? Tem aqui no Somos Cast, só não paga bem. Então. Não, mas a gente alimenta. Então a questão é, além de você ter um sonho, você tem que ver qual as possibilidades disso ser um empreendimento rentável para você. Claro. Né? Porque quer dizer que você gosta da coisa que gosta de tocar buzina, tá? E quem vai me contratar para tocar buzina? Tirando só o podcast. Não menospreza não, filhão. Então, quer dizer, então a gente tem que pensar nessa Nós abrimos oportunidade para ser buzineiro de plantão, tá aqui agora, menosprezando nós. Você vê, se dá a mão, pessoal. Tá vendo? Só reclama aí. do menino. Fala demais. Aproveitando, o Matheus falou um pouco sobre o que a gente vinha conversando antes, né? E na prévia a gente estava discutindo aquela questão de formalidade e informalidade, né? E a gente trouxe também a questão de que o ideal, o perfeito, é claro, tudo ser dentro da formalidade, bonitinho e tal, mas que dentro de uma situação de comunidade, na verdade, Pedro, Sim. o mais normal é a informalidade ser mais forte. Da quebrada. Tamo junto, quebrada, comunidade. Tem alguma diferença entre momento estrangeiro? Tem alguma diferença entre quebrada, comunidade e favela? Tem alguma diferença? Favela é pejorativo. Não, então. Depende. Então, posso? Vai, tiozão, vai! Fala, É tiozão! o seguinte, chegamos na quebrada agora. Vamos voltar. É que o que acontece? Pra nós que moramos lá, favela é favela, estamos em casa. Ok. De boa. Pra quem é de fora e fala, não pega bem. Entendeu? Porque pode ser pejorativo? Ou depende Sim. muito do tom e o contexto? Não. Se tu é de fora, tu falou favela, quebrada, ok. o pessoal ainda entende. Comunidade, tá. Favela é pra quem é. Ok. Entendeu? Entendi. Então é mais ou menos assim. Ok. Boliviana. Só para deixar uma pequena aulinha de geografia. E aí, né, professor? Ô, professor! Ei. Fala, experiência! Fala, não, é porque para geografia, se você usar a expressão favela, você está se referindo a uma região urbana que tem um tipo de construção, geralmente de madeira e com as casas uma do lado da outra. Ah, quebrada, tio! Então, não, mas é que... Não tá mentindo! Se você tiver que escrever sobre o assunto, você tem que usar a palavra favela, porque é o tipo de construção que a gente
fala dentro da parte da No final à direita, né, Pedro? Só Mas aí é assunto pra área de Faça pesquisa. seu dedinho de hashtag, por favor. Façam assim. Faça. Assim? Capitão, você também. Hashtag. Salvoscast também é cultura. Tem professor, é isso mesmo, pô. A gente tinha falado das camisetas, não? Porque agora os meninos estão de camiseta, né? A camiseta Salvoscast. Tipo assim, Então, é que aqui já tá apertadinha, né? Assim, fica difícil. Ó, aqui assim, Não, apertadinha não. Ó, eu vou explicar que a minha eu já lavei. Então ela encolheu. A do Pedro ele não lavou ainda. Por isso Não, tu tá lá em casa vendo agora. Esquenta não, beleza. Então, mas Vai ter volta essa. Vai ter volta. Mas explica o das camisetas, gente. Explica? Não, vai lá, cara. Quem já lavou? Quem já lavou? Estamos numa democracia aqui, os mais velhos primeiro, por favor. Isso eu aprendi com o meu pai, por favor, vai. Tá dentro? Faz o seguinte, já que os dois estão enrolando, deixa que eu falo. A questão com as camisetas é o seguinte, não, a gente tem algumas guardadas e a gente vai presentear alguns dos nossos ouvintes. Produção, pega uma aí, produção. Tem uma aí. Assistam todas a segunda A temporada. gente não desceu elas pra mostrar assim. Faz o Não, seguinte, tem Pedro, uma. fica de pé aqui Oh, do meu lado pra ser o Deus. nosso. Então. Vai lá. O menino propaganda. Eu pegando a propaganda. O menino. Olha, gente, que camiseta. E esse peito de linda. bomba aí, pra quem que Dá licença, Luiz, eu não tô vendo lá. Não vou nem respirar agora. Então, ele tá ficando atrás Nós vamos da cadeira presentear Tá, respira, Pedro. um dos Respira. nossos ouvintes da primeira temporada, que tiver comentado em todos os vídeos da primeira temporada, e um outro que tiver comentado em todos os vídeos da segunda temporada também. Então, obrigada. né, o pessoal tem que entrar e deixar o seu comentário, porque você pode ser presenteado aí com uma camiseta, né? Muito Pedro, pode sentar. Obrigado, tava cansado já. Mas, capitão, Já nem respirando mais. então, essa questão da informalidade e formalidade, na questão de como funciona, sei lá, no centro de São Paulo, no centro de uma grande capital, e na quebrada mesmo, como é que o senhor vê, qual ambiente é mais propício para o empreendedorismo, qual é mais fácil, qual é melhor, na opinião do senhor? A questão do ambiente, eu acho que no caso geral, né? Na situação que estamos vivendo no país, no momento, por exemplo, é um momento. Então, é o momento de empreender. Tanto sendo na quebrada, como sendo no centro mais abastado, urbano. O que acontece com a informalidade e a formalidade é que, como eu disse no começo, ser empreendedor é assumir risco. Sim. Né? É ter boas ideias, é ter iniciativa, mas é assumir riscos. Quando você parte para a informalidade, você pode deslanchar, você pode ir bem, só que você está correndo riscos, né? Mais do que aquele que realmente está na formalidade. Porque se houver uma denúncia, porque o seu negócio está bombando, né? Está indo de vento em popa, e aí a concorrência Cresce o olho, né? observou uma maneira de eles dar um break em você, um stop, é denunciando. E aí você vai ter que se ajustar com a fiscalização. Né? Se você tiver funcionário que não está registrado, você não está recolhendo seus impostos, né? Se trabalha com ramo alimentício, você não tem o alvará da vigilância sanitária, lá no seu local de trabalho, de produção, não tem o alvará do corpo de bombeiro. Então, todas essas coisinhas são riscos, né? Para os que estão formal e informal. Agora, quem está informal, o risco é maior. Né? Porque aquele que está formal e está acompanhando a legislação e tendo toda essa certificação, essa documentação, ele provavelmente não vai ser multado nem impedido de trabalhar. E imagine você estar lá em vento de popa, produzindo e distribuindo, e de repente os caras vêm lá e falam assim, ó, você tem que fechar primeira coisa, notificação. Vamos fechar, você não vai poder trabalhar até você se legalizar. Então já quebrou as pernas, dinheiro, porque né? exatamente, você não, é um pequeno investidor, você não tem recurso para isso. Né? Agora, se dá para trabalhar lá na quebrada, da forma informal, mas você tem que pensar sempre que você precisa o mais rápido possível legalizar. Entendeu? Legal. É que Porque os riscos serão
menores. Sim. É que muitas vezes dentro da quebrada, né, não tem-se tanto ai. É isso O aí. órgão fiscalizador. Também não só o órgão fiscalizador, mas parece que as coisas é mais fáceis, né? Até mesmo como o senhor falou, de deslanchar. Porque vai de um, vai de outro. O fulaninho, o Matheus ali tá fazendo um lanche da hora, vamos lá. E aí cresce muito rápido. Isso que é verdade diferente, né? Porque dentro da comunidade, vocês crescem uma vez, estava falando com alguém, com o Jean mesmo, que morou dentro da tua comunidade. Ele falou que dentro das comunidades, entre vocês se apoiam. São como uma grande a maioria. família. Sim, a então maioria. eu acho que isso de Já verdade ajuda, né? marca Sim. uma bastante diferença entre uma pessoa que quer, por exemplo, se eu quiser começar minha empresa agora, eu teria que me virar para me fazer propaganda, para achar que alguém que já me conhece, olha, eu fiz um sanduíche legal, como no caso de vocês, porque vocês crescem, vendo crescer um ao outro. Sim. E isso desenvolve um certo tipo diferente de apoio, eu sinto. O que faz e ajuda os pequenos empreendedores das comunidades. Tô tendo até sushi agora na minha quebrada, tio. Sushi? Sushi? Tô falando sério. Mano, quando a gente Era cresceu bar na igreja, molecada bar junto, a igreja, gente bar tem que comer igreja. sushi Agora é aí. bar igreja sushi. Da hora, Era da hora. bar igreja. Pra tu ver, os caras lá têm a visão, entendeu? Bar igreja, saiu. Bebe, se arrepende e vai pra igreja. É lógico, aí. E aí o que eles fizeram? Sushi agora. Nossa, que bom. Chique, né? Que elegância. O cara pensou, porque ele é o único. É, mas vamos Ah, combinar, então. o peixe lá é mais fresco do que tem aqui em São Paulo. Já tem o rio ali do lado? Então. Se é salmão, não sei, mas que tem o rio tem. Pescou aqui. Pode uma tilapiazinha. Que delícia. Bagre, uma coisa assim. Agora, perguntar pro capitão assim, o senhor pode dar alguns exemplos de alguns negócios ou de alguns empreendimentos, algumas áreas que o senhor acha rentáveis? Assim, olha, eu acho que esse ramo aqui, né, é legal e tal. Tem algumas áreas que é mais tiro certo, outras que são mais duvidosas. O que o senhor acha? A Rebeca tinha dito algo no começo muito interessante, né? Os tipos de empreendedores. Uhum. Nós estamos tendo assim acredito que na mídia hoje, quem está escutando a programação aqui do Softcast, são pessoas que não têm muito recurso para fazer um grande investimento. Então tem que passar por pequenos investimentos. A prestação de serviço hoje, eu acho que é mais fácil, né, que traz um rendimento bom, né, ou assim, um rendimento que seja suficiente para a pessoa se manter, né, e se projetar. Então, por exemplo, hoje o governo ele exige que você, quando pega um prestador de serviço, se ele não tem não é legalizado, né, formalmente, você faça o recolhimento, a gente chama de recibo de RPA, pagamento autônomo, e faça os recolhimentos. Então, qualquer área hoje de prestação de serviço, e são infinitas, e você vai dizer algumas, eu acho que é rentável. Se você pegar um pedreiro, nós estávamos falando um pouco antes, você vai trabalhar de pedreiro. Você tem que fazer investimento, você tem que fazer investimento nas suas ferramentas, né? Nos seus IPIs. Mas é uma profissão rentável. Hoje, qualquer servicinho que você for fazer, você vai ver que ele não está barato. Oxe, 500, o preço 600, do... 1000, né? Vai por aí. O que você gastar de material, o que você vai gastar de mão de obra com o pedreiro. Hoje é mais o dobro, né? Hoje Ou o dobro. Gastou 1000 de material, é 2 O de... Matheus tinha falado anteriormente, você mora em centro urbano. Hoje, para trocar um chuveiro, instalar Sem um ar-condicionado, né? E são coisas que as pessoas não estão habilitadas e nem se propôs a aprender. Né? Então, contrata quem?
um prestador de serviço. Qual é o nome daquele Então são cara lá que muitas faz? áreas na prestação de serviço Marido hoje. de aluguel. Marido de aluguel. Marido de aluguel. Marido de aluguel que faz Que faz esses servicinhos. Existe esse emprego, marido Mas a de gente tá aluguel. falando aqui não Mas somente aí de homens, né? pejorativo, marido de aluguel. Não, é o mas nome, é não, é o nome, porque É o assim, nome. quem É a é que pessoa faz que faz pequenos reparos em pequenos casa. reparos? Complicado. É o que eu me lembrei, porque tinha, né? Na época do Matheus era isso. Se me trocou de nome, eu não sei, mas na época dele era Na minha isso. época. Ó, minha Foi época. tu que lembrou o nome da O que a gente profissão? faz com esses dois? Marido de Que aluguel. a gente faz com esses Gente, dois, mas por Gabão? enquanto eu somente vou pedir outra vez que explique o capitão qual é, para corrigir o pejorativo, se mudou de nome, marido de eu aluguel, e qual é o nome, se alguém daqui puder procurar, a produção. Faz tudo. Ah, tá É bom. o Mas só faz tudo. marido de presta aluguel. serviço, tipo, É um prestador de ai, serviço. Pra mim é trou- prestador de serviço. Marido de Ah, aluguel. Não, ok. sim, não, Tipo, porque assim, tinha, assim, tem, não, tinha, não, tem. tem, se não me engano. Qualquer problema que você. Entupiu o meu ralo. Chama fulano que ele resolve. entendi. Entendeu? Chama fulano de tal. O nome, não sei se O antigo mudou. nome era faz tudo, o pessoal tem usado a expressão marido de aluguel no sentido assim, de que antigamente o marido Marido fazia de- tudo o na marido coisa de É casa. complicado. O Como homem. os maridos não sabem mais fazer, eles chamam um marido Homem de casa raiz, pra fazer. o homem raiz que fazia tudo dentro de É, casa. isso. Aí ele Tomava um começou- choque quando trocava a tomada. Aí ele começou a Ligava o sair chuveiro. pra trabalhar e assim, não tem quem faça. Dois dias de dor no braço com o É. Ou quando queimava lá, o marido lá tirava e emendava lá o fiozinho pra continuar o chuveirinho quente. entendeu? Isso aí agora é. Mas não somente cultural. também, não somente na questão do homem, né? A mulher mesmo. Não, hoje em dia tá fazendo mais que homem. Com certeza. Sim. Peguei as mulheres pra fazer cabelo é mais geral que é complicado, mas unha, fazer manicure, pedicure, sobrancelha. Não, mas agora. tem muitas mulheres que sabem trocar tomada, sabem trocar Não, com chuveiro, certeza. sim. Não, é que a gente já tava falando só, geralmente, esses trabalhos mais pesados, geralmente. E o nome Ok. que tinha, e assim, não é que a gente tá Eles eram querendo professores. brincar, Mas ou como a não. gente tá O falando nome aqui, era esse. E a gente entende que é para todas as idades e para todas as pessoas, também temos que então incluir também trabalhos que, Sim, né, é verdade. que é uma grande maioria, pelo menos eu acho que são as mulheres que prestam Falando serviço. de nichos de mercado, aqui temos 7 nichos de mercado mais lucrativos ultimamente, que são saúde, o mundo fitness e emagrecimento. Tipo, Ó, aqui, ó. Pessoas que... Esse é o quê? Pessoas pessoas que falam de Aí ele cai da cadeira e emagrecimento. acaba. Olha, aqui, emagrecimento, dietas, mundo fitness. Aqui eu tenho uma coisa pra falar para o povo. Assim, gente, se vocês querem mudar a forma de comer do seu corpo, procure uma pessoa profissional. Não vão com aquelas pessoas de eu emagreci 60 quilos em um mês, segue aqui. Isso não, tá bom? Mas também tem carreira de negócios. O terceiro seria desenvolvimento pessoal e espiritual, pessoas que te ensinam, né, sobre educação Autoajuda. emocional, autoajuda, Pastor, coaching yoga. e tal. Idiomas, Depende da denominação. idiomas, finanças e investimentos, pessoas que te ensinam a poupar, Eu quero esse Se daí. vocês... Então, você pode seguir... Posso falar da Ding, que o 5, que é muito boa? Não, Um nome propaganda? específico. Sim. É propaganda. A gente pode. É propaganda? Podemos falar? não pode. Então, eu vou te falar... Cara, depende, eles pagaram. Taraná. Eles não pagaram, não fala, velho. Eu Não deram. vou te mandar outra Não pessoa deram que é dinheiro muito no boa, Salescast, inclusive não vai sair na falar. televisão. É muito Não, bom. mas sai na televisão, eu acho que não tá no meu nível, né, filha? Vamos lá, a gente. Não, esse que Nível tá quebrado. Tá quebrado. esse que a pessoa tem em YouTube e também faz um programa na ok, televisão, ok, tá bom? ok. E número 5, que é estilo de vida, que são tipo de hobbies que as pessoas têm, tipo, eu já vi, gente, é bem absurdo. legal. Meninas que mostram, tipo, eu comprei esta nova bolsa Prada de 7 mil reais e coisas assim, então elas ganham por fazer publicidade. De onde elas tiraram, eu não sei. A minha irmã tá indo nesse vibe aí.
manda os bagulho pra ela, mas ela tá no Instagram, tá Então, falando ela. Não, tua irmã é blogger. Ah, tá. Ela Não, que ela fica lá Ele não sabe, ensina pro tio. Ele tá indo dos 95, entendeu? Ele não sabe essas coisas. Manda um negocinho pra ela, ela faz lá uma live, olha o que me mandaram hoje, um sanduichinho. Tá bom, que não então sei vou te explicar a seguinte coisa. Quando as empresas podem te contratar segundo a quantidade de seguidores que você tem no teu Instagram. Então, por exemplo, Ela tá com vamos 30 aqui, anos. ó. No dia de hoje. Exemplos. Vamos supor que você é Vou até ver quantos seguidores eu tenho blogger, no tá bom? Instagram. Vamos dizer que você é uma pessoa que tem 10 mil pessoas. Então, cada vez que você faz um history, grava um videozinho, você tem uma repercute em 7 mil pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu muitas vezes empreendedores, novos empreendedores, vou falar: oi Pedro, tudo bem? Olha, vamos fingir que isso é um biscoito. Eu tenho um biscoito, tá? É o meu novo produto. Então eu queria, por favor, que você... Eu vou te enviar, que você me divulgue. Biscoito da Tem Beth. dois tipos de fazer esta coisa. Coisa número 1, eu te mando e acabou. Ou eu te dou um dinheiro mensal, além do produto que eu vou te enviar para você divulgar. Você comer na hora Eu prefiro o segundo é melhor. Sim, só que também muitas vezes depende do segundo e o cachê, como eles falam, E o seu segundo número de a seguidores. quantidade de seguidores que você tiver e a quantidade de pessoas que assistem teu conteúdo. Deixa eu ver aqui Eu se eu gosto- tenho eu algum. gosto- Eu tô com 399. Muito bem! Eu vou nem abrir o meu. Gente, pra quem abriu este ano, 300 tá bombado. Gente, aí. vocês lembram que na primeira temporada nem tinha Instagram, né? Vocês Olha, ó. que fizeram. Olha os salvos fazendo o Ibope aumentar. Eita! Então, gente, é isso que se faz nas redes sociais e todos esses nichos que eu já falei pra vocês entram dentro das redes sociais. Outra rede social que está abrindo esse campo para novos O empreendedores YouTube tá é o ali. TikTok. Por quê? Porque inclusive você pode abrir sua empresa e você divulga seu próprio produto. E como em TikTok existe algo chamado Para Ti, que é um monte de vídeos que saem aleatoriamente, muitas pessoas podem ver teu produto e você clica, dá like e automaticamente você pode aparecer no Instagram da pessoa e assistir o produto que ela tem. Agora, realmente, os empreendedores precisam ter umas redes sociais e precisam ter suas redes sociais atualizadas, né? Fazendo vídeo, ter boas fotos, para continuar tendo seguidores, Movimentando. né? A verdade é que mais Tipo que nem do você Pedro, vem. assim. O quê? Eu não tenho. Bombando, assim, né? Quem da irmã do Pedro que tá lá bombando. em cima. Agora, capitão, eu vou jogar o senhor na fornalha de novo, porque assim. Pegou leve até agora, pô. É verdade. Tá em choque, calma. só porque é capitão. Então, comecei meu negócio. Beleza, fui lá, sonhei, comecei, trabalhei, estudei, me preparei e deu tudo errado. Choremos juntos. Isso acontece. Não, pode acontecer, na isso verdade. acontece, sim. Isso aí acontece com Aconteceu, frequência. o que eu E a faço? gente assim, não tem conhecimento, né? Mas acontece com frequência. Para o empreendedor nato, ele vai começar de novo. No mesmo negócio vai ter que Ele mudar. vai dar um jeito, pode mudar a forma de fazer, melhorar se for um produto. Porque aí ele vai se sentir satisfeito em começar de novo. Ele não vai se sentir frustrado. Vai adquirir experiência. Não deu certo assim, mas eu vou tentar. Agora, para aquele que realmente não tem o perfil de empreendedor, aí é frustrante, aí ele vai desistir, aí ele vai se magoar, vai se frustrar e vai procurar um emprego, né? Uma boa questão que o senhor levantou. Vale mais a pena procurar um emprego normal, ou assim, trabalhar para os outros, ou até numa área pública, enfim, mas um emprego trabalhando para alguém, ou eu ser um empreendedor? Eu ir lá e me engajar nisso. Eu volto a dizer, se a pessoa é empreendedora, ela pode até procurar um emprego e trabalhar por um tempo
para um terceiro. Uhum. Só que ela nunca vai estar se sentindo realizada. Tá. Percebe? Ela precisa de empreender. Então ela precisa sair e fazer aquilo que vai lhe dar satisfação, mesmo assumindo riscos, sendo difícil, tendo que trabalhar mais, mas é o prazer dela. Ela não vai se sentir assim, impedida. Sim. Agora, a pessoa que é empreendedora nata e ela chega nessa fase de trabalhar para um terceiro, ela vai trabalhar. Entendeu? Porque ela não tem medo de trabalhar. Só que ela vai, com algum tempo, ela vai se sentindo frustrada. Porque o empreendedor é o patrão, não ela. E por mais que ela trabalhe bem, faça bem, ela vai querer dar ideias e o patrão fala assim, não, faça o que eu estou falando só. E ela vai se sentindo amarrada. Olha, isso poderia ser assim, poderia ser diferente, né? Uhum. Ali no próprio serviço dela. Mas se o patrão não aceitar aquilo, vai amarrar ela. Então ela vai se sentindo, né, gostosa, presa. Entendeu? Certo. Então eu acho assim, quando não dá certo para o empreendedor nato, ele vai tentar de novo. De fato tem supostamente 7 passos, né? 7 pontos de vida de cada produto. Daquele momento que você pensa no produto, que é o passo número 1, depois o seguinte passo, que é quando você vai lançar seu produto, vai estudar o mercado, depois o terceiro, quando você vai lançar o produto, quarto, quando ele chegou ao top, e assim, e depois de tipo, seu produto chegar assim no topo do top, e depois ele morre, você tem que renovar ele para tirar novamente o mercado. Se eu não estou errado, se chama as 7 O's do marketing. É assim que se chama esse processo. Vamos ver se a gente consegue dar uma pesquisada e colocar eu vou dar alguma coisa na descrição do vídeo. Sim, eu mando para vocês. Sobre as 7 O's do marketing, eu vou mandar o link para os meninos e vamos colocar aqui embaixo na descrição para vocês. Dê uma pesquisada, uma olhada e curtam aí, galera. E assim, eu tô vendo aqui uma questão, gente. Ih, vai começar. Não, é que assim, vocês vão ficar bravos comigo agora. Eu sei que eu tenho que pedir pro capitão para ele trazer um conselho, né, pra galerinha que tá nos ouvindo e tal. Só que justamente essa questão do senhor trazer o conselho seria a ideia de, né, trazer aquele fechamento, né, da gente encerrar. Isso significa que provavelmente vai tocar aquela musiquinha que a gente não gosta. Pois é. Então, já que vai tocar a musiquinha, vamos para aquela parte onde a gente faz algumas considerações de cada um. E aí depois eu passo de volta para o senhor, capitão, para o senhor trazer então aquele conselho, né, final para os jovens que estão nos assistindo, como é que eles podem começar, ou então alguma ideia de uma área, enfim, né? Aí o senhor agora relaxa, calma, quem vai falar são eles e nós vamos começar com a Becky. Então, pessoal, para vocês que já estão empreendendo e vocês que querem começar a empreender, eu acho que é mesmo bom tomar aquela responsabilidade sabendo que tem riscos, né? Mas estudem tudo que tiverem que estudar sobre o seu nicho e, tipo, não fiquem somente no seu nicho. Abrajam mais espaços, mais coisas sobre o seu mercado e seu produto. É isso que eu teria que dizer para vocês. Muito obrigada por nos assistirem. Da minha parte, sempre um prazer estar com vocês. Valeu, Beck. Matheus. Então, eu só acho que nessa questão a gente tem que ter um sonho, né? Mas a gente tem que ver também se é viável ou não. Então, o que eu posso deixar aqui é que a gente observe para não dar um passo maior do que a perna, né? Então, esse é o meu conselho para vocês, pessoal. É isso aí. Tiozão do acampamento. Vai lá. Eu ia falar do sonho, porque você tem que ter o prazer naquilo que você quer, né? O seu empreendedorismo tem que ter o prazer. Então, como o Matheus falou, tomar cuidado para não dar um passo maior do que a perna. E se você realmente ser ou vai ser um empreendedor, se der errado a primeira vez, na tua veia tá pulsando para você abrir outro e fazer dar certo. Isso aí. Capitão, conselhos finais? Se você tem o seu sonho e você vê a oportunidade diante de você,
vá em frente, né? Você agarre a oportunidade e seja um empreendedor de sucesso. Isso aí. E assim, né, gente? A gente já tá naquela parte do tchau, né? Então, a gente vai ter que se despedir de vocês, né? Capitão, foi muito legal ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, tá? Foi muito legal gravar. E agora a gente vai dizer tchau, Pedrão. Até a próxima. Matheus. Até mais, pessoal. Becky. Obrigada, pessoal. Curta, compartilhe, siga todas as nossas redes sociais. Capitão. Vai. Vem, Greizão! Nas últimas palavras em inglês, eu digo pra vocês um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.